E aí, pessoal? Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para a gente tratar de um outro tema que a gente trouxe, né? Só lembrando que não é uma palestra, né? É mais um bate-papo, num curto espaço de tempo, para que a gente possa manter esse vínculo com vocês todos, para matar um pouco também a saudade aí de vocês com relação ao Portal da Luz, né? E o tema de hoje que a gente decidiu abordar, né, Vinícius? Um É um tema bem tema conhecido, né, já? bastante conhecido, todo mundo já deve. A gente espera que, inclusive, vocês o pratiquem, né? Mas antes da gente entrar nesse tema, vamos começar fazendo a nossa prece inicial. Vinícius, Vamos você pode lá? fazer a prece, por favor? Nada melhor do que começar toda e qualquer conversa sobre Jesus com uma oração para a gente se conectar, né? Perfeito. Vamos cerrando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre amado e rogando a sua proteção, a sua orientação. Pedimos, Mestre Jesus, que mais uma vez venha nos ensinar a boa nova, possa nos orientar sobre a palavra de hoje, que possamos estudar o seu Evangelho para compreendê-lo, para senti-lo e que seja posto em prática. Pedimos aos mentores da casa que possam estar presentes no lar de cada um dos nossos irmãos, amparando cada um de acordo com as suas necessidades. Mais uma vez, Jesus, iniciamos os nossos trabalhos, o nosso bate-papo, em seu nome. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Você deve ter notado aí que a configuração minha e do Vinícius aí está um pouco distante. Não é que a gente não sabe mexer com o vídeo, não, tá? Até que a gente não sabe mesmo, né? Mas é só para a gente manter a distância, né? A gente está sem máscara, então a gente está respeitando o distanciamento seguro, tá? Então vamos lá. Qual que é o tema que a gente vai abordar com vocês hoje? Como a gente já falou, é um tema que é bastante divulgado, não só aqui no Portal da Luz, mas especialmente aqui, porque é um tema que a gente ouve muito nas palestras, é um tema que a gente aborda também nos atendimentos fraternos, a gente recomenda para todos aqueles que vêm à procura de alguma orientação, de algum auxílio, para a evangelioterapia, né? E esse tema que a gente vai falar faz parte desse evangelioterapia, né? E a gente está falando então do culto do evangelho no lar, tá? A intenção nossa é falar, como a gente já comentou agora há pouco, bem rapidamente, né? Mas antes da gente abordar o tema propriamente dito, a gente achou interessante, né, Vinícius? Sim. A gente abordar um pouco da origem, porque tem gente que acha que o culto do evangelho no lar foi uma criação da doutrina espírita. E não é verdade, tá? Tanto é que quando a gente recomenda que a pessoa faça o culto do evangelho no lar, não importa se ela nem a gente não exige que ela seja espírita ou que ela se torne espírita. Então a gente fala, se você não tiver o evangelho segundo o espiritismo, use a Bíblia, não tem problema nenhum. Né? Ou o Novo Testamento também, que Não tem obrigatoriedade nenhuma de ser nenhum. um livro espírita. Na verdade, precisa ser um livro cristão, né? Então, Isso. pode utilizar o Novo Testamento, a Bíblia, Sim, sem sem dúvida. problema. Então, a gente vai falar um pouco da origem, né? Como que surgiu o culto do Evangelho no lar? O primeiro culto, a gente pode dizer assim, foi feito pelo próprio Mestre Jesus Cristo, quando ele estava na casa de Pedro, né? E percebendo que a conversa dele com os apóstolos, ou melhor, a conversa entre os apóstolos, não estava indo para um bom caminho, não era uma conversa produtiva, o mestre pegou das escrituras sagradas e começou a discutir o tema que estava abordado nessas escrituras. Como a gente vai usar também um livro de base para a gente fazer o nosso tema hoje, que é o Jesus no Lar,
ditado pelo espírito Nélio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. Vou pedir para o Vinícius ler aquela parte justamente que trata dessa questão, desse primeiro momento em que é feito o culto do Evangelho no lar. Ele começa assim: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. Como a gente viu, Jesus estava se referindo nessa passagem, nesse momento em que ele estava se reunindo com os seus apóstolos, ele estava dizendo bem claro para a gente que nem só de pão material vive o homem, né? Então ele fez alusão lá aos peixes, né? À madeira. Também a gente deve se preocupar com o nosso alimento espiritual, né? O Jesus usava muito essa metodologia, né? Dele trazer alguns exemplos da vida real deles, porque eles conheciam a enxada, o enxó, sabiam sobre a pesca, e aí ele fazer esse comparativo, né? Para poder exemplificar para os apóstolos e para os presentes, porque ali também não estavam apenas os apóstolos, né? E exemplificar o paralelo que ele estava fazendo sobre o lar cristão e a vida do homem. Do cidadão naquela época, Isso. né? Mas afinal, né, a gente está falando aqui da origem e tal, o que é realmente o culto do Evangelho no lar? A gente vai ver aqui, ó, a gente trouxe uma breve explicação, né? O Evangelho no lar é uma reunião singela e fraterna em que os membros da família consagram alguns minutos importantes para ler e estudar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma oportunidade de unir a família em torno de um assunto edificante. E mais uma vez lembrando, não é uma invenção da doutrina espírita, né? Ou seja, é um momento em que a família se reúne em torno de um assunto edificante, de uma forma bem simples, né? E é um momento em que você pode realmente trazer para a discussão assuntos que às vezes você no seu dia a dia não tem tempo. Tá? Sim. Aproveitar aquele momento, né? Não é só no momento em que a família se une para uma alimentação, né? Na mesa, para um jantar, para um café. Né? Até alguém pode perguntar assim, mas tem que ter a mesa? É necessário a gente ter a mesa para fazer o evangelho no lar? Na verdade, a gente usa a figura da mesa porque justamente é um objeto que é usado na casa da gente para justamente promover essa união. Como, voltando à alusão do alimento material e do alimento espiritual, a mesa serve tanto para um quanto para outro. É o momento que você está de frente de um e outro, você pode encarar a sua família, né? O seu irmão, o seu pai, a sua mãe, o seu filho. É um momento de comunhão, né, Júlio? É um momento em que você está sentado ali com a sua família, esquecendo aqueles problemas que aconteceram no serviço, esquecendo de qualquer desavença. É um momento que você senta realmente de coração aberto para conversar sobre os ensinos de Jesus, para poder se aproximar mais da sua família. É um momento de comunhão. Sim. E a gente fala assim, alguém pode falar, mas pô, eu não tenho tempo de fazer isso. Poxa, a gente tem tempo para o Netflix, tem tempo para assistir um jornal, tem tempo para você assistir um jogo de futebol.
tempo é uma questão de disciplina. A gente sempre tem uma oportunidade, são 15, 20 minutos que você vai dispensar na semana, não é nem no dia, É na semana. não é nem por dia. Tem pessoas que até fazem o culto do Evangelho no Lar diariamente, mas a proposição inicial é que você faça semanalmente, né? E um fato interessante que aconteceu comigo, tá, Júlio? Em casa a gente fazia o evangelho às quartas-feiras. Ah, tá. E aí toda vez acontecia alguma coisa, surgia imprevisto, sempre acontecia alguma coisa. E a gente começou a perceber que domingo não acontecia nada disso. Então o que a gente fez? Trocou o dia do evangelho para domingo à noite, então se tornou um compromisso, a gente não tem problema em esquecer, não tem problema de, chegou visita, é um dia e um horário que a gente identificou que é tranquilo no nosso lar, que a gente pode se comprometer com os nossos mentores, com o Cristo, de poder sentar naquele momento e dedicar aqueles 15, 20 minutos para ler as palavras do evangelho. Perfeito. E como a gente estava falando agora há pouco sobre a mesa, né? Então a mesa não é imprescindível, não é um ritual que tem que ser feito ao redor de uma mesa. Voltando a falar, a mesa é uma oportunidade, que é um objeto que todas as casas têm, né? E a gente geralmente usa a mesa para unir a família, seja para uma alimentação, né? Ou até para um bate-papo, né? Geralmente, em casa de mineiro, você geralmente entra pela porta da cozinha, né? Porque ele está sempre preparando alguma coisa para a gente receber. Então é uma forma da gente se unir, né? Mas nesse mesmo livro tem uma mensagem, ou melhor, parte da mensagem, porque a gente está falando justamente sobre um capítulo inteiro desse livro, Jesus no Lar, tem uma parte desse livro que ele fala do porquê da mesa, né? A gente vai falar um pouco sobre ele também aqui agora, para a gente ler com calma. Pode ler, Vinícius, por favor. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conservação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que o constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então, após essa leitura, a gente consegue entender que além da questão da mesa, né, que a gente tinha começado a falar inicialmente, a gente vai ter também nesse texto a alusão que Jesus faz, a comparação que ele faz do pão com o grão, né? Se um grão, pequenininho como ele é suficiente para dar sustentação ao homem através do pão, sustentação ao corpo, da mesma forma ele fala assim, a luz divina, né, veio através de um nascimento numa manjedoura, não foi através de um espetáculo para uma multidão. Então ele está querendo dizer que a simplicidade é um ponto importante nessa questão do evangelho no lar. Né? Não precisa ser algo sofisticado, não precisa ser com rituais. Né? Ele faz aquela alusão. Uma simples mesa, você senta à volta da sua mesa, coloque o seu evangelho e a gente começa a conversar. E até mesmo sobre a conversa, né, Júlio? Porque quando Jesus fala da simplicidade, ele não está falando só da simplicidade material. Ele fala também da conversa, perfeito, né? Ele quer mais a comunhão entre a família do que uma palavra bonita, uma prece comovedora. Não, ele quer algo simples, algo sincero, algo feito de coração, um momento em que toda a família sente e tem aquela comunhão com ele. Então, algo simples mesmo, né? Perfeito. Bom, até agora a gente falou da origem, a gente falou da importância, né, citou a mesa. Vamos falar agora dos benefícios. Quais são alguns benefícios? É claro, né, a gente poderia fazer uma palestra inteira sobre os benefícios. Para falar por muito tempo. Por muito tempo. Então, a gente escolheu, na verdade, alguns benefícios, né, que não são todos os benefícios, são só alguns deles. Então, a gente vai falar sobre a harmonia e a disciplina, a higienização do ambiente, a água fluidificada e a proteção no lar. Né? Quando a gente fala de harmonia
e de disciplina pelo simples fato de você estabelecer com a sua família um horário, uma data permanente. Só aí você já está partindo para um processo de disciplina. Sim. Você já está praticando não vou dizer um ritual, mas é como se fosse uma agenda. Você uma disciplina, disciplinou, né? que aquele horário, naquele dia, você determinou que vai ter um compromisso. Isso, a palavra melhor que você usou, um compromisso, né? E a harmonização, ela vai acontecer em consequência disso. Por quê? Você sabe que naquele momento, naquele dia, naquela hora, você tem que se dedicar, você vai ter que esquecer, né? Ou, não é que vai ter que esquecer, é um convite que é feito, que naquele momento você não vai falar dos problemas, você vai se concentrar em ler o Evangelho, em entender e discutir com a sua família. É um momento de harmonia com a sua família, né? De paz, né? Você vai conversar com seu filho, conversar com a sua esposa, vai ouvir, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de ouvir. Sim. Então a oportunidade de você falar, olha, hoje você vai ler o Evangelho, hoje você vai fazer a abertura. Então é o momento também de você disciplinar o relacionamento entre os membros da sua família, né? E você tocou num ponto muito importante, Júlio, porque o Evangelho ele não é de um único membro da família, né? Ele é de todos. Então, quando for fazer o Evangelho, convida o filho para ler a mensagem, o marido para fazer a oração, a esposa vai ler o trecho evangélico. Então, assim, todo mundo vai participar. É um momento em que todos precisam estar interagindo, precisam estar participando. Não é algo que é para um simplesmente falar do início ao fim, ler do início ao fim. Não, é um momento de todos. Todos ali precisam se sentir tranquilos, com a liberdade de expor os seus pensamentos, de explicar o que está entendendo daquela passagem evangélica. É um momento que não adianta falar assim, só eu falo. Não, é um momento de todos. De harmonia. De harmonia, de comunhão. E a harmonia e a higienização do ambiente, como a gente comentou aí no slide, bem como a proteção do lar, ele vai ser consequência. Sim. A partir do momento que você, na sua casa, dedicou aquele momento, aquela data, né? Você vai começar a praticar pensamentos mais equilibrados, você vai aprender a respeitar, você vai aprender a ouvir, você vai dar mais atenção, você vai criar elos na sua família, né? Vai ter elos que até muitas vezes o dia a dia da gente dificulta a cultivar, né? E aí, como a gente também, a doutrina espírita nos proporciona, a gente sabe que o pensamento é matéria, é uma força motriz. Você mudando o seu padrão vibratório, os seus pensamentos, você vai começar a impregnar o seu lar de pensamentos bons, de luz, de paz, e consequentemente você vai atrair também companhias melhores, né? Os espíritos de luz vão perceber, olha, esse grupo está interessado em se melhorar. Vamos ajudá-lo? Vamos fomentar nele essa vontade? E eles vão vir aqui, vão vir no seu lar, vão inclusive fluidificar a sua água. E isso tá a importância da gente ter uma data, um dia, um horário, porque os trabalhadores espirituais, não é porque eles desencarnaram que eles ficam sem fazer nada, à mercê da nossa vontade. Então, por exemplo, lá em casa, os mentores sabem que no domingo, às 10 horas, o Vinícius com a esposa está reunido para fazer o Evangelho no lar. Então, vem toda a assistência, vem os amigos espirituais para fluidificar o ambiente, a água, intuir. Até mesmo os mentores do Portal da Luz participam também, intuindo, orientando a família sobre a mensagem da noite para que tenha aquela comunhão em família. E lembrando que essa comunhão em família, ela não vai ser só o benefício que essa comunhão em família vai proporcionar, não é só exclusiva daquela família, né? Todo esse benefício que o culto do Evangelho proporciona, ele vai também ser expansivo, né? Expandido para a vizinhança, né? Se você mora num prédio, o prédio inteiro vai ser beneficiado, né? Não lembro qual obra do André Luiz,
Em uma das excursões em que ele relata nessa obra, né, que ele está chegando na crosta, aí ele comenta com o instrutor dele e fala: nossa, o que são aquelas luzes, né, que estão subindo até o céu? Aí esse instrutor fala: olha, são os lares que neste momento estão fazendo o culto do Evangelho. Olha que importante. Você vê a importância, a gente nem imagina que, claro, né, muitos de nós não temos essa capacidade, né, a mediunidade da gente ver os espíritos que estão sempre conosco nos assistindo. Mas ele deixou claro a importância que é você fazer o culto do Evangelho no lar. Sim. Vamos falar um pouco agora então do roteiro, né? Vamos por roteiro. Seriam umas orientações, algumas dicas, né? Não é uma regra, mas são algumas sugestões para quem... São mais algumas dicas, né, Júlio, para facilitar. Então vamos lá. A gente vai pegar aqui no próximo slide, a gente vai ler lá. O primeiro é escolher pelo menos um dia da semana e horário para a reunião com a família, né? Nesse item, então, é interessante, é importante, não é interessante, que se determine uma data e um horário, um dia da semana e o mesmo horário. Aí entra a questão da disciplina. Manter sempre a mesma data, o mesmo dia da semana e o mesmo horário, para pegar o gancho que você tinha falado, para que também não só os membros da família se responsabilizem com aquele compromisso, mas também os espíritos de luz que estão sempre preocupados conosco, também utilizem aquela mesma data, aquele mesmo horário, para vir até nós, tanto nos trazer os benefícios, como até usar o nosso lar como ponte para ajudar alguns espíritos que também estejam necessitados naquele momento. Né? E uma simples conversa ali entre os integrantes da família já dá para decidir qual que é o melhor dia, o melhor horário que está tranquilo para todo mundo. Perfeito. O próximo item é a pontualidade e a assiduidade são importantes. Não só no mundo dos encarnados, a assiduidade e a pontualidade são valiosas, né? São benquistas, né? Bem aceitas e são valorizadas, né? Os espíritos de luz, mais do que nós, têm vários compromissos, né? Então eles prezam pela pontualidade, porque saindo daquele culto do Evangelho, eles têm outros compromissos. Então é muito importante a gente manter a pontualidade e a assiduidade. Né? Isso demonstra também o respeito com a espiritualidade, né? Sem dúvida. O outro item é providenciar uma jarra de água para a fluidificação ou, melhor dizendo, para a sua magnetização, que é o termo um termo melhor a ser utilizado, adequado, né? Mais adequado. Né? Então a gente sempre, no momento que vai fazer o culto, já providencia uma jarra, ou se preferir um copinho para cada um dos membros que vão participar ali, para que a espiritualidade que nos acompanha possa magnetizar aquela água e trazer os benefícios que a gente já comentou anteriormente. O próximo item é iniciar a reunião com uma prece de abertura. Uma prece simples, né, Júlio? De coração, convidando ao Mestre Jesus, convidando aos mentores amigos que participem daquele momento, orientando, intuindo, amparando cada um. Então não precisa se preocupar com nada fora do rebuscado, não é isso. Né? E se sentir dificuldade, um Pai Nosso. Isso. Se tem dificuldade, faz um Pai Nosso. Isso aí. Né? O próximo item é ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, como a gente já falou também, não necessariamente precisa ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser a Bíblia também, né? Ou o Novo Testamento. Na verdade, também tem pessoas que perguntam para a gente, mas eu abro o Evangelho aleatoriamente ou eu sigo ele capítulo a capítulo, trecho a trecho, né? Podem ser feitas as duas opções. A sugestão que nós damos é que siga o Evangelho do começo ao fim, né? Que siga desde a introdução até as preces finais. Porque aí você vai ter a possibilidade de você conseguir ler o Evangelho. Muitas pessoas falam, eu não tenho tempo de ficar lendo o Evangelho. Poxa, mas se você
designar que no seu culto do Evangelho, você vai ler do começo até o final, você vai conseguir ler o Evangelho inteiro, todo, né? E sempre vai ter a espiritualidade também vai saber, ó, hoje eles vão ler o trecho, que é o próximo trecho, eles vão trazer também, às vezes, alguns espíritos que vão precisar daquele trecho para ler, daquela lição. Para ouvir aquela lição. E uma dica, marca com lápis no cantinho ali onde terminou a leitura, marca a data. A data que porque você aí você leu. sabe na próxima semana onde continuar. Perfeito. A próxima dica, a próxima sugestão depois de que você leu o Evangelho, podem ser feitos comentários dos temas lidos. Então, você leu o Evangelho e aí está aberta a discussão para os familiares. O que cada um entendeu? Não precisa ser especialista na interpretação. Tirar daquele texto, daquele trechinho, o que você entendeu e colocar para discussão, porque cada um traz uma visão diferente. Sim. Não é uma palestra, né, Júlio? Não é uma palestra, é um bate-papo em família. Às vezes aconteceu alguma coisa comigo no serviço que eu posso comentar e falar, olha, aconteceu assim, e encaixar naquilo ali, servir de exemplo de alguma situação. Muitas das vezes vai falar da caridade, aconteceu alguma coisa no meu dia que vai me recordar aquilo. Então, até exemplos práticos, né, que um pode dar para o outro ali na troca de bate-papo. Então, não é uma palestra, é uma conversa. Só tomar cuidado, né? Porque às vezes a família não está ainda harmonizada e não fala, esse trecho aqui é para você, viu? Nunca. Gente, jamais. Evite isso. É pra gente, o culto do Evangelho no lar é para a gente buscar a harmonização, a sintonia com o bem, com o amor, com a paz. Não é para ficar utilizando o Evangelho para instigar conversas ou intrigas entre os membros da família. Porque acima de tudo no Evangelho a gente está falando de Jesus e Jesus falou, não julgueis. Não julgueis, é isso daí. O próximo item que a gente separou aqui é terminar a reunião com uma prece de encerramento, rogando a Jesus a proteção do lar e de parentes, amigos, pessoas que sofrem, etc. Enfim, aí a sugestão é que no final, né, no encerramento, a gente aproveite aquele momento que todos nós ali estivemos em congregação, em comunhão com Jesus e vibrar. Não só para a nossa família, né? Vibrar, doar energias boas, positivas, pensamentos bons para os hospitais, para os asilos, para as pessoas que vocês têm em mente que naquele momento está precisando de algum apoio. Enfim, expandir aquele momento para outras pessoas, para outros lugares. Por isso que a gente falou que o Evangelho é caridade também. Também, né? Depois desses comentários, depois da prece de encerramento, se vira a água magnetizada a todos os presentes, né? Aí cada um pode se servir daquele copinho ou cada um se sirva já. Ou então designar, né? Como a gente tinha falado, olha, hoje você vai distribuir a água. É o momento de fazer uma integração. De né? Isso aí. Outra coisa importante, tá? É desaconselhável qualquer manifestação mediúnica durante a reunião. Evangelho no lar não é reunião mediúnica. Exato. Tá? Muitas vezes a gente sabe que todos nós somos médiuns, né? Para quem estuda o Espiritismo, nós todos sabemos que todos nós temos um grau de mediunidade. Então, como o Evangelho, o tempo que a gente sugere para fazer tudo isso que a gente falou é de 15 a 20 minutos, não há tempo e nem é recomendado se fazer uma reunião mediúnica. Ali é para a gente estudar o Evangelho, entender a mensagem e tentar fazer entendimento entre os membros da família. Não é para fazer reunião mediúnica, tá? Corretíssimo, Júlio. Para a gente encerrar, eu acho que a gente pode fazer aquela leitura final do trecho, né? O trecho final do capítulo 1, que é justamente que fala do culto do Evangelho no lar, do livro Jesus no lar. Olha o que Jesus fala. Ele diz assim, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe?
A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Encerrado com chave de ouro, né? Ele fala bem claro que não adianta a gente esperar um mundo de regeneração, é como se fosse uma dádiva celeste, que não deixa de ser, óbvio, sempre vai ser uma dádiva, mas não vai cair do céu somente as dádivas. Vai partir de cada um, né, indivíduo, se modificar, e o evangelho, o culto do evangelho no lar tem justamente esse propósito. Né? Verdade. Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo, do assunto que nós trouxemos. E para encerrar, a gente também vai fazer um encerramento, a gente vai fazer uma prece, rogando a Deus que nos abençoe sempre. Né? Então vamos elevar novamente nossos pensamentos ao Mestre Jesus, amigo, Senhor, para que continue nos abençoando, fortalecendo a nossa vontade, a nossa dedicação, o nosso esforço em nos tornarmos pessoas melhores, como ilustra o ideal evangélico, o ideal de Cristo, né? de nos esforçarmos para nos tornarmos pessoas melhores. E que todos então tenham uma boa semana, iluminada pelo nosso Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como também no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que nós também perdoarmos aos nossos devedores. E não deixe-nos, Senhor, cairmos diante das tentações e livra-nos da prática do mal. Que assim seja. Tchau para todos. Tchau, aí. pessoal. Até a próxima.